Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 12 de 2 Reis apresenta o reinado de Joás, um período marcado por esforços de restauração do templo do Senhor. Esses versículos destacam tanto o zelo pela casa de Deus quanto a importância da fidelidade e da boa administração na vida do povo de Israel. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 2 Reis 12 do livro de 2 Reis da Bíblia. Joás repara o templo. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. 2 Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. 3 Contudo, os altares idólatras não foram derrubados, o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. 4 Joás ordenou aos sacerdotes: reúnam toda a prata trazida como dádiva sagrada ao templo do Senhor, a prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais e a que foi trazida voluntariamente ao templo. 5 Cada sacerdote recolha a prata de um dos tesoureiros para que seja usada na reforma do templo. 6 Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham feito as reformas. 7 Por isso o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: por que vocês não estão fazendo as reformas no templo? Não recolham mais prata com seus tesoureiros, mas deixem-na para as reformas. 8 sacerdotes concordaram em não mais receberem nenhuma prata do povo e em não serem mais os encarregados dessas reformas. 9 Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um furo na tampa e colocou-a ao lado do altar, à direita de quem entra no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam na caixa toda a prata trazida ao templo do Senhor. 10 Sempre que havia uma grande quantidade de prata na caixa, o secretário real e o sumo sacerdote vinham, pesavam a prata trazida ao templo do Senhor e a colocavam em sacolas. 11 Depois de pesada, entregavam a prata aos supervisores do trabalho no templo. Assim pagavam aqueles que trabalhavam no templo do Senhor, os carpinteiros e os construtores. 12 Os pedreiros e os cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavradas para os concertos a serem feitos no templo do Senhor e cobriam todas as outras despesas. 13 A prata trazida ao templo não era utilizada na confecção de bacias de prata, cortadores de pavio, bacias para aspersão, cornetas ou quaisquer outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor. 14 Era usada como pagamento dos trabalhadores, e eles a empregavam para o reparo do templo. 15 Não se exigia prestação de contas dos que pagavam os trabalhadores, pois agiam com honestidade. 16 Mas a prata das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não era levada ao templo do Senhor, pois pertencia aos sacerdotes. 17 Nessa época, Hazael, rei da Síria, atacou Gate e a conquistou. Depois decidiu atacar Jerusalém. 18 Então Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos consagrados por seus antepassados Josafá, Jeurão e Acasias, reis de Judá, e os que ele mesmo havia consagrado, e todo o ouro encontrado no depósito do templo do Senhor e do palácio real, e enviou tudo a Hazael, rei da Síria, que, assim, desistiu de atacar Jerusalém. 19 Os demais acontecimentos do reinado de Joás e as suas realizações estão todos escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. 22 de seus oficiais conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, no caminho que desce para Sila. 21 Os oficiais que o assassinaram foram Josabade, filho de Simeate, e Jeuzabade, filho de Somer. Ele morreu e foi sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Davi.
e seu filho Amazias foi o seu sucessor. Análise textual. Vamos por partes para entender o significado de 2 Reis 12, história de Joás, o rei de Judá que promoveu reparos no templo, mas terminou sua vida de forma trágica. Contexto. Joás começou a reinar ainda criança, protegido e instruído pelo sacerdote Joiada, depois que Atalha foi deposta, capítulo 11. Seu governo durou 40 anos em Jerusalém, versículo 1. Ele fez o que era reto diante do Senhor, mas sua obediência estava muito ligada à influência espiritual de Joiada, versículo 2. Explicação por blocos. Versículos 1-3. Joás buscou agradar a Deus, mas não removeu os altares idólatras. Ou seja, havia uma reforma parcial. O rei tinha boas intenções, mas o povo ainda persistia no sincretismo religioso. Versículos 4-6. Joás ordenou que as ofertas e doações fossem usadas para reparar o templo. Porém, após mais de 20 anos, os sacerdotes ainda não haviam executado a reforma. Isso mostra negligência e talvez até mau uso da responsabilidade. Versículos 7-9. Diante da demora, Joás e Joiada mudaram o sistema. Criaram uma caixa de coleta, Arca do Tesouro, para que o dinheiro fosse direcionado exclusivamente às obras do templo, com mais transparência. Versículos 10-15. A prata recolhida era entregue diretamente aos supervisores e trabalhadores, carpinteiros, pedreiros, cortadores de pedras. Importante, não se compravam objetos de ouro-prata, mas sim investia-se na estrutura do templo. Isso mostra prioridade no essencial, restaurar a casa de Deus antes da ostentação. Também não se exigia prestação de contas, porque os homens eram reconhecidos como fiéis, exemplo de confiança e integridade. Versículo 16. As ofertas pelo pecado e pela culpa ainda pertenciam aos sacerdotes. O texto mostra um cuidado em respeitar o que era por lei destinado ao sustento deles. Versículos 17 e 18. Hazael, rei da Síria, ameaçou Jerusalém. Para evitar a invasão, Joás pegou os tesouros consagrados e os entregou como tributo. Aqui vemos uma contradição. Joás, que havia trabalhado para restaurar o templo, acabou entregando os bens sagrados do Senhor a um inimigo, mostrando fraqueza política e espiritual. Versículos 19 e 21. No fim, Joás foi traído e assassinado por 2 oficiais. O texto sugere que, depois da morte de Joiada, mencionada em 2 Crônicas 24, Joás se afastou de Deus e até perseguiu os profetas. Seu fim trágico foi consequência de sua infidelidade. Significado espiritual. Primeiro, boas intenções não bastam. Joás começou bem, mas não removeu totalmente a idolatria. Obediência parcial não agrada a Deus. Segundo, transparência e integridade na obra de Deus. A caixa de ofertas mostra a importância de gestão clara e correta dos recursos. Terceiro, priorizar o essencial. Antes da ostentação, é preciso manter a casa em ordem, aplicável tanto ao templo físico quanto à nossa vida espiritual. Quarto, dependência de líderes espirituais. Enquanto teve a influência de Joiada, Joás foi fiel. Após a morte do sacerdote, ele caiu. Isso mostra a necessidade de termos uma fé pessoal sólida, não apenas baseada em pessoas. Quinto, consequência da infidelidade. Joás terminou mal porque se desviou do Senhor, lembrando que não basta começar bem, mas é preciso perseverar até o fim. Resumindo, 2 Reis 12 nos ensina que zelo pela casa de Deus, transparência e fidelidade são marcas de um reinado abençoado, mas que a falta de firmeza na fé e a desobediência podem comprometer até as melhores intenções. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!